Sou a professora Michele e eu sou a professora Virgínia. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, iremos falar sobre urbanização e o crescimento urbano. E se você pensou em casa, prédios, ruas, escolas, você não está errado não. A urbanização e o crescimento urbano estão ligados diretamente a isso. Quando falamos de urbanização, temos que entender que é um fenômeno que está ligado ao crescimento populacional e territorial das cidades. Ele é fruto do crescimento vegetativo natural das próprias cidades, chamados fluxos migratórios vindo do campo. E o crescimento urbano e o crescimento populacional estão diretamente ligados à urbanização, uma vez que o crescimento urbano é o sentido mais usual da urbanização, que se refere à expansão física da cidade mediante aumento de número de ruas, praças e moradias, ou seja, a infraestrutura da cidade. E, por sua vez, o crescimento vegetativo populacional é o aumento de indivíduos de uma população por uma unidade de tempo. A população mundial em 1950 era de 2,5 bilhões de pessoas e atualmente a população mundial é composta por 7,7 bilhões de pessoas. E a projeção da ONU é que o mundo atinge o valor de 8,5 bilhões de habitantes em 2030 e de 9,7 bilhões em 2050. Muita gente, não é? Bom, e quando falamos sobre êxodo rural, temos que entender que a urbanização está intrinsecamente ligada à migração das populações rurais para as áreas urbanas, e esse processo é chamado de êxodo rural. O êxodo rural pode ser definido como sendo o movimento migratório das populações que vivem no campo para as outras cidades. Uma carona até a cidade, por favor. No Brasil, no século XIX, com o ciclo do café, os agricultores se deslocaram para a região sul e sudeste já no final do século e início do século XIX. O fluxo de camponeses se voltou para a Amazônia da borracha. Contudo, a partir de 1930, a industrialização brasileira tem início com vigor e a cidade passa a crescer cada vez mais, atraindo moradores do campo ao seu redor. E esse processo acelerou na década de 1950 e vem se estabilizando nos dias atuais, uma vez que esse processo se estabilizará ao atingir o percentual de cerca de 90% da população brasileira vivendo nas cidades. Vale lembrar que esse fenômeno sempre existiu, mas se intensificou após a Revolução Industrial no século XVIII, quando as cidades europeias passaram a receber cada vez mais camponeses. Bom, os fatores principais que atraem as pessoas para as cidades razoavelmente são compostos por oportunidades de emprego e oportunidades para estudar, já que ambos procuram melhorias de vida. Bom, como aconteceu o processo de urbanização? Nos países desenvolvidos, caracterizou-se pelo desenvolvimento lento e bem estruturado, sobretudo na Europa, Estados Unidos e Japão. Nesses locais, o planejamento meticuloso garantiu um bom desenvolvimento urbano. Por sua vez, nos países subdesenvolvidos, a urbanização é impetuosa, resultando na formação de favelas. E nesse contexto impera o desemprego, o subemprego, o aumento das desigualdades, violência urbana e entre outros. Bom, o processo de urbanização, além de ocorrer de forma desigual não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo, dá-se de forma desordenada, apontando então a falta de planejamento. Essa urbanização desenfreada, assim, a falta de planejamento, acarreta diversos problemas urbanos da ordem social e ambiental. Problemas ambientais causados pela urbanização. Podemos ter alagamentos, enchentes, que é muito recorrente nas cidades urbanizadas, poluição do ar e o lixo também. O acúmulo do lixo é muito real nas cidades. Problemas sociais causados pela urbanização. Podemos ter pessoas indo morar nas ruas, que é mais recorrente por não conseguir empregos, aumento da violência justamente pelo desemprego e o índice de desemprego, que é muito grande devido ao tanto de pessoas que tem na cidade. Algumas curiosidades acerca da temática. Você sabe qual é o estado mais urbanizado do Brasil?
Se você disse São Paulo, você está correto. A cidade de São Paulo é a 8ª capital mais populosa do mundo. São Paulo é o estado economicamente mais rico do país, com maior presença de indústrias e maior diversidade em atividades produtivas. E você sabe qual é a região do Brasil menos urbanizada? Pois é, temos a região menos urbanizada é o nosso querido Nordeste. A região Nordeste é a que apresenta a menor taxa de urbanização no Brasil. A fraca urbanização está sustentada no fato de que essa região partiram várias correntes migratórias para o restante do país, e além disso, o pequeno desenvolvimento econômico da cidade nordestina não era capaz de atrair a sua própria população rural. Essas pessoas muitas das vezes migraram para o norte e até mesmo para o sudeste em busca de empregos. Então, desde já, agradeço pela atenção. Essa é a aula de hoje. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada por ter assistido até aqui.